Tiago tá por aí? Tecladista? Tá não, ele sumiu. Tá. Chama ele para mim. Se coloque de pé aí no seu lugar. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra poder estar aqui nessa noite, compartilhando da palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20, a partir do verso de número 7. Dá para ir, Tiago? Dá para fazer um fundo? Atos, capítulo de número 20, a partir do verso de número 7. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estávamos reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando o levaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém? Você pode orar ao Senhor mais uma vez? Pode clamar ao Senhor? Pai, nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença. Como é bom podermos Te adorar, como é bom podermos exaltar, celebrar e bendizer ao Teu santo nome. Hoje é noite de louvarmos, de agradecermos ao Senhor, porque são 12 anos e 12 anos que sabemos que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem sido o alicerce, que o Senhor tem sido a pedra angular, que o Senhor tem sido, ó Deus, aquele que tem estado com o Teu povo, e nós Te louvamos por isso. Ó Deus, queremos que a Tua palavra ela seja ministrada aos nossos corações, e que essa palavra venha com poder e graça, mude, transforme as nossas vidas. Ó Deus, é isso que nós precisamos, é isso que nós ansiamos, em nome de Cristo, amém e amém. Pode se assentar. Meus amados, nessa noite eu quero compartilhar com a igreja, e o tema da minha mensagem é justamente o que é ser igreja. Talvez você pergunte assim, mas isso não tem nada a ver com o tema no qual nós temos falado, que está consumado. Mas o que eu acho interessante é que, quando a gente pensa sobre ser igreja, ou o que é ser igreja, é muito diferente daquilo que durante muito tempo nós ouvimos falar. Durante muito tempo nós entendemos sobre o que é igreja, sobre o que vem a ser justamente igreja, porque durante muitos anos e até nos dias de hoje, sempre quando nós pensamos em igreja, sempre nós pensamos nas paredes, sempre nós pensamos no espaço físico, sempre nós pensamos num bom louvor, né, como foi cantado nessa noite. Sempre nós pensamos numa boa palavra que venha do pastor, né? Sempre nós pensamos de algo que vem ao nosso encontro, de uma reunião onde nós estamos juntos, onde nós nos reunimos e nós estamos ali para adorar e celebrar ao Senhor. Mas quando a gente olha para dentro da palavra de Deus, a gente começa a entender que ser igreja vai muito além de tudo isso, porque quando nós falamos sobre igreja, nós falamos sobre nós mesmos. É claro que quando a gente vai vendo a história da palavra de Deus,
E se você pega a palavra do Senhor, você vai ver que no Velho Testamento, né, Deus vira para Moisés e ele diz o que para Moisés? Para que Moisés edificasse uma tenda, para que Moisés edificasse um tabernáculo. E é interessante que ali a glória do Senhor vem e ela está naquele lugar, ela habita no Santo dos Santos. Até pensei que aqui ia virar o Santo dos Santos com essa fumaça, né? Que trem chique, né? Solta a fumaça, virou o Santo dos Santos. Mas a presença do Senhor estava ali. Quando a gente vai vendo na história da palavra do Senhor, e logo depois nós vamos olhando para dentro da própria palavra de Deus, Deus vira para Salomão e ele diz o quê? Que agora era necessário que se edificasse um templo, que edificasse um espaço físico. E ali Salomão vai, ele edifica o templo, Salomão ele constrói um templo a Deus, e essa mesma presença, essa mesma glória, essa mesma manifestação da presença de Deus, ela está ali naquele lugar, ela está ali presente. E quando o templo de Salomão, ele é destruído, né, naquele período pós-exílio de Babilônia, quando Nabucodonosor, ele vem, ele leva o povo, né, para se tornarem escravos em Babilônia. É interessante que o templo ele é destruído, e 70 anos depois, quando o povo ele regressa desse cativeiro babilônico, no tempo de Esdras, no tempo onde Esdras estava ali, nós vamos ver que esse templo ele é reconstruído, ele é reedificado, e essa presença de Deus, ela se faz presente ali naquele lugar, ela está presente naquele lugar. Mas aí nós chegamos nos dias de Jesus, e nos dias de Jesus, esse templo que foi reconstruído, nesse período pós-exílio, nesse tempo onde o povo se levanta, eles reconstroem, nesse tempo de Jesus, né, em que Herodes mesmo, ele vem, e ele reforma aquele templo. É interessante que a palavra de Deus, ela vai dizer lá em Lucas, no capítulo 2, verso de número 16, que Jesus, ele fala o seguinte, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no ano 70, com a invasão de Roma sobre Jerusalém, nós vamos encontrar ali o general Tito, o povo de Roma entrando sobre o comando do general Tito. E o que acontece? O templo ele é derrubado. Aquela construção física, aquele espaço físico, agora ele é destruído. E desde então agora não existe mais uma casa, não existe mais um lugar, não existe mais algo onde a presença de Deus ela se manifesta, onde a presença de Deus ela está presente. Mas antes do prédio ele ser derrubado, esse templo ser derrubado no ano 70, o que eu acho maravilhoso, e aí a gente entra em João capítulo 19, no verso de número 30, nós vamos encontrar Jesus ali na cruz. Jesus estava ali na cruz para ser morto em favor da minha vida, graça imerecida. E ele vai dizer o que naquele momento? Quando ele declara sobre a cruz, e ele em grego dizendo o está consumado, ele vai dizer o que? Tetelestai. Eu acho isso maravilhoso porque nesse momento em que Jesus faz essa declaração, o véu do templo ele é rasgado de alto a baixo. E agora a presença de Deus ela está não mais em um espaço físico, mas agora ela está disponível para a minha vida e para a sua vida. Eu acho interessante que o tetelestai, quando Jesus fala tetelestai, às vezes nós falamos assim, está consumado, e quando a gente pensa sobre está consumado, e a gente vai procurar no dicionário português, o que é está consumado? Está consumado quer dizer o quê? Pois um fim, acabou, não tem mais, a história acabou, encerrou aqui. E essa palavra tetelestai era algo que era usado pelos imperadores romanos, que quando eles usavam essa palavra, eles pegavam ela, às vezes eles iam tirar o imposto de sobre uma família, eles iam dar esse favor em prol de alguma família, por alguma coisa, por alguma benfeitoria de alguma família naquele tempo. E quando eles assinavam o documento, no final era escrito o quê?
tetelestai, acabou, encerrou, não tem mais nada. Só que quando a gente nós começamos a olhar para dentro da palavra de Deus, e você vai lá em Atos, no capítulo de número 7, no verso de número 48, eu acho maravilhoso a declaração que Estevão faz, porque ele vai dizer o quê? Todavia, o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E com esse tetelestai, esse está consumado, uma nova estação agora é inaugurada através de Cristo Jesus. Um novo tempo começa, uma nova história começa a ser construída. Jesus não estava dizendo ali, olha, acabou, encerrou aqui. Não, Jesus estava dizendo, olha, esse momento aqui parou, mas agora uma nova história precisa ser reconstruída. Um novo tempo precisa ser reconstruído, uma nova etapa precisa ser inaugurada. É verdade que no Velho Testamento, a presença de Deus, ela estava contida pelo espaço físico, por aquilo que era o templo, por aquilo que era o tabernáculo, por aquilo que era uma tenda. A presença de Deus, ela se continha naquilo. Mas agora Estevão, ele vem aqui e ele não está dizendo que ele nunca habitou, mas que ele não habita mais, que ele não mora mais. Eu não estou aqui dizendo que você não deve congregar. Eu não estou aqui falando que você não deve, de forma alguma, estar na casa do Senhor. Nós vemos hoje muitas pessoas que são os desigrejados, porque nós vamos ver dentro da própria palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 10, verso de número 25, a palavra do Senhor, ela trazendo uma advertência, e ela diz o que ali? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Mas o que eu acho maravilhoso é que a palavra de Deus, em Éfeso no capítulo 2, ela vai nos mostrar que a partir de agora, nós somos morada e habitação do Deus Altíssimo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja, ela não está vinculada ao espaço que ela tem, mas a igreja sou eu e você por obra de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Só que aí o que eu quero que nós venhamos refletir, pensar nessa noite, é sobre o que é essa nova etapa que eu tenho que continuar. Como ser igreja, como viver como igreja da forma que Cristo, Ele nos orienta, da forma que Cristo, Ele nos leva a entender. E é aí que eu entro no texto que nós acabamos de falar, de Atos capítulo 20, verso de número 7. Esse texto aqui talvez para muitos pode parecer que não tem nada a ver com obra de Cristo ou obra de igreja. Mas quando eu começo a me aprofundar dentro da palavra de Deus e a analisar esse texto, eu começo a ver que aqui existem exemplos de como continuar essa obra, de como continuar essa estação e esse novo tempo que Deus, que Cristo, Ele deixou para que nós continuássemos, para que nós seguíssemos. Eu começo a ver dentro dessa história onde Paulo, ele chega ali, ele como um bom pastor, eu não vou fazer isso hoje, viu, irmãos? Mas como um bom pastor, ele inicia o seu discurso às 6 horas da tarde, e quando é meia-noite ele ainda estava na introdução. E tinha um determinado jovem ali, chamado Eutico, né? Que de repente pega no sono, cai da janela e morre. Talvez você possa dizer, mas isso tem a ver com a nova chance, ou com nós não andarmos desatentos. Mas isso aqui tem a ver com a igreja, meu irmão. Tem a ver com a obra que eu tenho que continuá-la, com aquilo que Deus, que Cristo, Ele deixou para que eu continuasse. Jesus, ele vira e fala o quê? Está consumado. Não dizendo que acabou, encerrou, é o fim, mas dizendo que eu encerrei uma etapa, agora a igreja continua uma nova etapa, seguindo aquilo que eu vivi, da forma como eu ensinei, e olhando para Cristo, e trazendo para nós hoje, eu gostaria que nós entendêssemos o que verdadeiramente é ser uma igreja que vive essa nova estação de Deus, que vive esse novo tempo do Senhor nas nossas vidas.
E a primeira coisa que eu vou aprender sobre o que é ser igreja, porque a igreja sou eu e você. Igreja não é a linda construção que temos, mas igreja é a minha vida e a sua vida. Porque quando o culto acabar, vai todo mundo embora. O templo continua, mas a igreja vai para suas casas. E aí eu começo a entender como viver da forma que Cristo, Ele deixou para que vivamos. E o verso de número 7, ele vai trazer o primeiro ensinamento sobre o que verdadeiramente é ser igreja, dessa nova estação, desse novo tempo. O verso de número 7 diz assim: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ser igreja, a primeira coisa que nós temos que aprender sobre ser igreja desse novo tempo, é que a igreja desse novo tempo, ela sabe compartilhar o que ela tem. E aí, eu quero que você entenda duas coisinhas sobre compartilhar. A primeira coisa sobre compartilhar é que Paulo, ele vira e ele começa a ministrar ao coração daqueles irmãos. E quando ele começa a ministrar ao coração daqueles irmãos, ele começa a falar, e aqui não está escrito o que Paulo disse, mas eu creio que Paulo começou a falar sobre os feitos de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a graça de Deus sobre a vida dele, sobre aquilo que Deus estava realizando, da forma que Cristo fez, da forma como foi. E eu acho maravilhoso que Paulo, ele começa talvez a relatar sobre as grandezas do Senhor, sobre quem Cristo era. Porque quando nós vamos lendo os discursos de Paulo, e em todo momento que Paulo, ele vai falar algo, ele sempre fala sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a eficácia de Cristo, sobre o poder de Cristo, sobre quem é Cristo. E meu irmão, o que nós temos que aprender como igreja dessa nova estação, é que nós como igreja, precisamos aprender a compartilhar o Cristo vivo e ressurreto. Nós como igreja precisamos aprender a compartilhar sobre o Cristo que produz vida, assim como foi falado aqui nesse teatro. Sobre o Cristo que transforma, sobre o Cristo que liberta, sobre o Cristo que nos amou e morreu naquela cruz a meu favor e a seu favor. Compartilhar sobre um Deus que pode transformar. E aí quando eu começo a pensar sobre isso, eu lembro lá de João no capítulo 4. João no capítulo 4 nós vamos ter ali dois encontros. E um deles é interessante, que é com a mulher samaritana. Eu acho maravilhoso esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque quando Jesus, ele está ali, ele chega próximo de uma cidade samaritana. Os discípulos talvez viram para Jesus e falaram: olha Jesus, nós estamos com fome, nós vamos caçar comida. E Jesus fala: eu vou ficar por aqui, vou ficar fora, não vou entrar, vou ficar aqui do lado de fora. E quando Jesus fica ali naquele lugar, né, uma mulher vai até aquele poço, escondida, um horário que ninguém talvez iria, porque não era um horário de ninguém ir buscar água ou de fazer qualquer coisa, porque era um momento de oração. E ela vai até aquele lugar. Quando ela chega ali, ela se depara com Jesus, e Jesus começa a falar com aquela mulher, e ele diz: olha, se você soubesse quem eu sou, o que eu sou, era você que me pediria água. E ela começa a debater com Jesus. E o que é maravilhoso é que durante toda essa conversa de Jesus com aquela mulher no final ela entende quem era Jesus. E qual que é a atitude daquela mulher quando ela entende quem era Jesus? Ela volta correndo para a cidade e ela vai compartilhar com os seus que ela havia encontrado com um determinado homem. E fala assim: será que esse homem não é o Cristo? Porque ali ela entende que ele era o Cristo, e ela compartilha com aqueles. Mas o que me chama a atenção é que os discípulos, eles voltam até Jesus. Eles entraram na cidade, eles compraram, eles fizeram as suas compras. Talvez os discípulos foram até a padaria, comprou o pão mais quentinho,
comprou o presunto, pediu uma Coca-Cola, conversou com a dona da padaria, com o senhor, falou assim: olha, Jesus gosta muito de figo, gosta muito de uva, ele gosta muito de fruta, nós vamos até lá. Irmãos, não está escrito isso não, viu? Não sei, o pastor está falando heresia, não está não, mas é o que eu penso. Não, Jesus gosta disso, vamos passar ali na Dona Maria, na fulana, para comprar uma verdura, uma fruta para Jesus. E quando os discípulos chegam até Jesus, o que Jesus fala com os discípulos? Eles oferecem para Jesus, e Jesus diz o que? Eu não quero comer. Indignados com os discípulos, nervoso com os discípulos, eu não quero me alimentar, não quero isso. E os discípulos ficam perguntando: será que alguém deu comida para ele? Será que alguém fez alguma coisa? Talvez você até fale assim: ei Pedro, você fez bobagem de novo. O que você falou, Pedro, que deixou o mestre nervoso? Só que Jesus, diante daquela conversa toda, no verso de número 35, e aí que eu acho maravilhoso, porque Jesus, ele diz o que para aqueles discípulos? Olha, levantai, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita. João, no capítulo 4, verso de número 35, não dizeis ainda, há 4 meses para a colheita? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Sabe o que Jesus estava querendo dizer isso? Se você continua lendo, você vai ver que Jesus, ele não estava se referindo à colheita no sentido literal, no sentido da colheita do trigo. Não, Jesus estava se referindo à multidão que havia acompanhando aquela mulher lá da cidade. Aquela mulher foi até a cidade e ela trouxe uma multidão para ouvir Jesus. Meu irmão, sabe o que falta em nós entendermos na igreja dessa nova geração? É que a igreja dessa nova geração, ela precisa levar Jesus aos sedentos. Ela precisa levar Jesus aos famintos. Ela precisa levar Jesus aos necessitados. E não aos necessitados somente de algo que nós podemos dar, materialmente falando, mas aos necessitados que estão morrendo a cada dia. Jesus, só Ele pode transformar. Jesus, só Ele pode mudar. E é maravilhosa essa história dessa mulher samaritana, que aquele povo vira e fala para Jesus o quê? Fica aqui conosco. E Jesus ainda fica ali mais uns 2 dias com aquele povo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja dessa nova estação, iniciada por Cristo ali na cruz do Calvário, ela precisa entender que nós precisamos compartilhar Cristo, compartilhar o Senhor, compartilhar quem Ele é, compartilhar o que Ele pode fazer, da forma como Ele pode fazer, do jeito que Ele pode fazer. A primeira coisa que nós temos que aprender como igreja, e não como igreja no sentido somente de Ibanes templo, mas como igreja no sentido de Ibanes, eu e você individualmente, é que pessoas estão morrendo e que eu preciso compartilhar o Cristo que produz vida para outros. Quantas vezes os nossos dias estão tão atarefados que nós nos esquecemos de levar Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus que morreu, mas o Jesus que vive está, e o único que pode salvar e libertar. Uma segunda coisa que eu vou aprender aqui, está lá no verso de número 9, do capítulo de número 20. O verso de número 9, ele vai dizer o seguinte: estando certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando levantaram, perceberam que ele estava morto. Primeira coisa dessa igreja, dessa nova estação, ela compartilha Cristo. Segunda coisa, que ser igreja é saber conviver com diferentes tipos de pessoas e diferentes situações. Vira para a pessoa que está do seu lado aí para acordar ela
Fala assim para ela: deixa eu te falar uma coisa. Você é diferente de mim. Eu sou diferente de você. Mas nós precisamos andar juntos. Meu irmão, ser igreja é saber conviver com pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferentes de nós, que agem diferente, que reagem diferente, que caminha diferente de nós. E aí, trazendo para Jesus, já que nós estamos falando dessa nova estação e desse novo tempo, Jesus, quando ele vai escolher os seus 12 discípulos, quem que Jesus escolhe? Os bons, os melhores? Não. Jesus vai até um ladrão, Jesus vai até um que vivia em dúvidas terríveis e não acreditava em Cristo mesmo. Durante 3 anos andou com Jesus e não acreditou em Jesus. Não acreditou, porque quando Jesus aparece, ele pede para mostrar a mão. Jesus andou com um camarada chamado Pedro, e olha que o nome do meu filho é Pedro, e parece mesmo com Pedro. Pensa num garoto estourado. Mas um Pedro que qualquer coisinha arrancava a espada para cortar a orelha dos outros. Um Jesus que andou com diversos tipos de pessoas, um mais diferente do outro, um que agia diferente do outro. Pedro agia no impulso, João já era amor, vem cá, não é assim. Um andava diferente do outro, mas Jesus conviveu com todo tipo de gente. E é interessante que toda a igreja, ela possui um Eutico dorminhoco. E sabe o que eu acho maravilhoso nisso? Que mesmo tendo um Eutico do seu lado, eu não sei se quem está do seu lado é um Eutico dorminhoco, mas nós não devemos de forma alguma amar menos, ou caminhar, estar menos tempo juntos. Romanos no capítulo 14, verso de número 1, a palavra de Deus ela vai dizer: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas ou em dúvidas. E no capítulo 15, verso de número 1 também: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Sabe o que eu vou entender aqui, meu irmão? É que se um dia Cristo, ele morreu, e como diz lá em João capítulo 3, verso de número 16, o que está escrito lá? O povo não vem na escola bíblica, né? Dá nisso. O povo não compartilha Jesus. Eu, quando compartilhava Jesus, eu sabia esse versículo de cor, sei até hoje. Porque Deus tem que começar. Mas sabe o que nós precisamos entender, meu irmão? É que se Jesus amou e morreu, eu preciso amar e entender aquele que caminha junto comigo. Se Jesus amou e deu a sua própria vida, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer se pode ou não pode? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Meu irmão, são diferentes tipos de pessoas e diferentes situações, mas todas foram amadas por Cristo, assim como eu e você somos amados pelo Senhor. Assim como nós recebemos amor, nós precisamos dar amor também. A igreja da nova estação, ela entende que é necessário amar mais. Ela entende que é necessário caminhar mais tempo, andar mais tempo, dar mais tempo, abençoar mais. Eu tenho ministrado lá na igreja, eu estou falando sobre igreja porque eu estou ministrando sobre igreja lá, em Bom Despacho. Já tem mais de um mês que eu estou pregando sobre ser igreja e sobre saber amar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mateus capítulo 25, Jesus está ali dando o seu último sermão.
E você já leu Mateus capítulo 25? Mateus capítulo 25, Jesus ele vai falar sobre vida eterna. E o último discurso de Jesus, o último sermão de Jesus, ele começa a falar sobre a vida eterna, sobre estar e receber e viver a eternidade com Deus, com Cristo. E ele vai falar sobre a separação dos bodes e das ovelhas. Já viu isso aí? Jesus separa os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. E ele diz o quê? Para as ovelhas do lado direito: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado. Por quê? Eu tive fome, tive sede, estive nu, estava preso, estava enfermo e vocês estiveram comigo. E ele vai virar para os bodes e vai dizer o quê? Olha, afasta-te de mim, porque eu estive com fome, eu estive nu, estive preso, vocês nem foram até a minha pessoa. Sabe o que eu acho maravilhoso nesse sermão de Jesus? É que nesse último sermão de Jesus, Jesus não vai falar sobre usos e costumes. Jesus não vai falar sobre doutrina bíblica. Ele não está rejeitando a doutrina é necessária. Jesus ele não vai falar sobre como ser, como andar e como proceder. Jesus ele vai falar sobre amar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O pré-requisito no julgamento de Cristo não tem nada a ver com o dízimo que você dá, não tem nada a ver com o tanto que você faz na obra do Senhor, não tem nada a ver com aquilo que você realiza, mas tem a ver com aquilo que você é para com o outro. Quantas vezes nós julgamos de acordo com aquilo que nós olhamos, mas Jesus não olha aquilo que está diante daquilo que nós vemos, ou a aparência nos mostra, mas Jesus ele olha lá dentro. É por isso que Jesus, quando ele vira para os escribas e fariseus, ele diz o quê? Bando de sepulcro caiado, vocês são bonitos demais por fora, mas por dentro vocês estão sujos e podres. Meus irmãos, igreja da nova geração, ela ama como Jesus amou. Ela se entrega como Jesus se entregou. Ela morre se preciso for um pelo outro. Como assim? De jeito nenhum, pastor. Não morro nem... Pastor Vinícius pode estar morrendo, que eu não vou morrer por ele. E se preciso for, eu dou um mortal ainda. Mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Igreja dessa nova estação, que Cristo começou lá em João, capítulo 19, verso de número 30. Quando o véu do templo se rasga, Ele vem. Essa igreja, ela sabe conviver com pessoas. E quando ela sabe conviver com pessoas, ela aprende um outro pré-requisito dessa igreja, que está no verso de número 10, que diz assim, Atos capítulo 20, verso de número 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Meu irmão, ser igreja é nunca desistir daqueles que parecem mortos também. Porque na igreja ela convive e ela ama, mas ela não desiste. É o João, tá ali, ó. Estão procurando seu filho, William. Estão procurando você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Igreja dessa nova geração é uma igreja que não desiste. Mesmo que quando você olhe, você pense assim, está morto, vamos deixar para lá. Não. Meu irmão, ser igreja é nunca acreditar que acabou. É nunca acreditar que chegou ao fim. Que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Ser igreja é amar a tal ponto que desce e se inclina sobre, ao ponto de dizer assim, ainda tem jeito. Meu irmão, Eutico, ele estava morto, mas Paulo desceu, abraçou e trouxe vida para Eutico.
Uma coisa que eu quero dizer para você: nunca desista de quem já desistiu. Nunca desista de quem já falou assim: olha, eu não quero mais. Não desista. Ainda tem jeito. Porque Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de nós. E eu, como um pequeno Cristo, que sou um cristão, eu não desisto também. Eu não paro. É interessante que às vezes nós estamos tão acostumados a olhar e a desanimar tão facilmente, que isso se tornou comum no nosso meio. Mas deixa eu te dizer algo. Tem gente que às vezes você vai precisar dar um chute nele para ele entrar no céu. Mas não se deixe ser cobrado por Cristo, daqueles que estavam com você e que você falou assim: olha, não tem jeito, eu vou largar para lá. Igreja dessa nova estação é uma igreja que olha e vê, parou de respirar, mas mesmo assim eu ainda vou fazer o esforço para que possa voltar a viver. Jesus morreu por mim e por você. E a palavra do Senhor, ela diz o quê? Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, você era um morto, mas Cristo, através da sua graça e do seu amor, morreu ali naquela cruz e te deu vida novamente. Então está na hora de nós seguirmos o exemplo do Cristo, do Tetelestai, que mesmo estando morto, eu ainda abraço, eu ainda choro, eu ainda dou amor e carinho, porque ainda pode voltar a viver. E para nós encerrarmos nessa noite, ser igreja, no verso de número 11, vai dizer o seguinte: então subiu, partiu o pão e comeu, depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Ser igreja é nunca perder o foco. Sabe o que é isso? Ser igreja é nunca desistir, mesmo que os propósitos eles não sejam fáceis, mesmo que tudo pareça difícil. Ser igreja é nunca perder o foco, é nunca parar diante das circunstâncias. Eutico morreu, o povo ficou desesperado talvez, mas logo depois eles subiram de novo e continuou o culto. E o culto que era para durar até meia-noite, durou até de manhã. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que ser igreja é nunca permitir que a incredulidade, que o desânimo, que a tristeza, que as angústias e que as decepções te façam parar. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel para cumprir. Aquele que iniciou, ele vai terminar. Então ser igreja é olhar para Cristo, como diz a palavra do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Eu olho para Ele, eu enxergo Ele. E sabe o que eu acho maravilhoso diante de tudo isso, meu irmão? É que às vezes nós paramos porque está difícil, está complicado, não foi fácil, a minha lida foi muito difícil, eu fui decepcionado, a tristeza veio, a angústia veio, o barco balançou.
Mas deixa eu te falar algo. Existe um Jesus que morreu, que ressuscitou e que está disposto a caminhar com você e te fazer chegar lá. Eu não paro, eu não retrocedo, eu não desanimo, porque Cristo é o meu auxílio, é a minha segurança, é o meu Deus, e com Ele eu chegarei na glória. Ser igreja dessa nova estação é ser uma igreja diferente. Ser igreja desse novo tempo é saber compartilhar Jesus. Ser igreja dessa nova estação, ser igreja desse novo tempo, é saber conviver com pessoas, é saber amar pessoas, e mesmo que estejam mortas, eu ainda creio que pode ressuscitar. Ser igreja dessa nova estação é nunca perder o foco, é olhar para a obra que Ele começou e saber que com Ele eu posso chegar no final. Ser igreja não é uma construção, ser igreja é eu e você caminhando com Cristo e cumprindo aquilo que Ele nos deixou. Ele iniciou, quando Ele grita ali tetelestai, Ele estava dizendo, está consumado um tempo, mas o novo tempo está começando. E esse tempo tem a ver com a minha vida e com a sua vida, tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver conosco. Nós precisamos ser igreja. Igreja que ama, igreja que compartilha, igreja que sabe conviver uns com os outros, mas igreja que olha, não olha para aquilo que está acontecendo à sua volta, mas olha para Cristo, e saiba que se Ele fez, o que Ele fez e Ele começou, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Amém? Eu quero que você se coloque de pé aí no seu lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero convidar você que deseja ser igreja, sabe? Ser igreja mesmo, não um templo, não um espaço físico, mas ser igreja, habitação e morada do Altíssimo, o meu coração e o seu coração. Eu quero te convidar nessa noite a orar ao Senhor, falar com Deus aí no seu lugar. Eu quero te convidar nessa noite a clamar a Deus e falar com Ele, Senhor, me ensina a ser igreja, me ensina a entender essa nova estação, esse novo tempo, me ensina a entender que algo acabou, mas o Senhor iniciou uma nova história, e eu faço parte dessa história, eu sou parte dessa história. Pai, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, nós precisamos aprender a ser igreja. Essa igreja, não aquela igreja de um tabernáculo, de uma tenda, de um templo, mas a igreja do véu que se rasgou e agora eu tenho um livre acesso. Essa igreja que entende que o Senhor é o Cristo e que o Espírito Santo, Ele habita em mim, Ele habita em nós. Essa igreja que sabe compartilhar sobre quem é o Senhor, que sabe levar as pessoas a entenderem que a necessidade é o Senhor, que vem do Senhor. Essa igreja que aprende a conviver, a amar, e se preciso for, Deus, abraçar, ao ponto de trazer vida para aqueles que estão mortos. Assim como o Senhor fez, assim como o Senhor nos ensinou.
Ó Pai, ser igreja é nunca perder o foco, é nunca parar, é nunca retroceder, é nunca olhar para trás, mas sempre olhar para aquele que começou a boa obra, e esse é o Senhor. Pai, nos ensina a ser igreja, nos ensina a entender o plano, nos ensina a compreender o plano que o Senhor tem, e aquilo que o Senhor tem. Pai, nos leve a te conhecer mais, nos leve a entender que essa graça, ela não é para mim apenas, mas ela é para nós, que nós possamos ser igreja, e a igreja que ama ao Senhor, mas ama o próximo, a igreja que sabe amar verticalmente e horizontalmente, a igreja que entende o propósito dela, com o que começou ali na cruz, e que vai terminar quando o Senhor a vier buscar. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração, esse é o meu clamor, amém e amém. Pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Sente um pouquinho, querido. Aleluia. Nosso tempo já está acabando, passado, mas eu queria ainda falar alguma coisinha. Vai ter caldo de mandioca no final do culto ali, ó. Só naquela entrada ali, caldo de mandioca. Irmãos, domingo nós vamos fazer um almoço. Quem lembra do almoço? Quem não comprou ainda o ingresso, procure um líder aí para comprar. A gente precisa já fechar isso. E eu queria que a gente fizesse aqui uma doação, para a gente ficar com o almoço todo 100%, quando a gente vender, virar 100% de lucro. Talvez você mas eu vou dar para comprar de novo. Eu também vou dar para comprar de novo, e a gente vai investir na obra mesmo, né? Então, eu já ganhei o arroz todo, já ganhei o feijão todo, falta alguma coisa. Eu vou falar, se levantar a mão, eu dou 2 quilos de farinha de mandioca, manicarde. Quem anota? Anota aqui, Mateus. Manicarde. Ó, seu sonho, hein, senhor? Anota aí. Manicarde, já anotei. Não, mãe, já anotei lá. Eu preciso de 12 litros de óleo de cozinha para fazer farofa. 12 litros, vai dar os 12 já? Quantos? 12. 5. Mais 5 ali. Coloca ali. 7, já zerou? Coloca lá, Jordã e Maria Célia. Essa letra é bonita, hein, senhor? 1 quilo de tempero completo. Quem pode doar? 1 quilo de tempero completo. Beatriz. 20, o quê? 20 reais? 20 reais? E o Tim, 20 reais. E 1 quilo, e Beatriz no tempero completo. Coloca aí, Beatriz. Beatriz. 1 quilo de sazon. Sazon. Sazon, pode colocar esses 20 reais do Eutim no sazon, então. Transfere para cá, isso. Esse aqui é orégano, isso é pimenta, esse aqui não. 1 quilo de sal também. 1 quilo de sal eu dou. 5 quilos de extrato de tomate. Quem pode doar 5 quilos de extrato de tomate? Quem? Cadê? Guilherme, o barbudo. Que é isso aqui? A margarina não, azeite não, 3 quilos de cebola não. 500 gramas